O milagre que veio na simplicidade. Bruna apertava o lenço entre os dedos, tentando conter as lágrimas que insistentemente escorriam pelo rosto. O papel amassado na mão tremia, era o terceiro exame confirmando o mesmo diagnóstico. Esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos haviam sido claros, a doença era progressiva, e em pouco tempo ela poderia perder a capacidade de andar, de segurar os filhos no colo, de viver com independência. Com apenas 32 anos, mãe de 2 meninos pequenos, Lucas, de 5, e Pedro, de 3, ela se sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O marido, Rodrigo, fazia o possível para esconder o desespero, mas Bruna via nos olhos dele a mesma angústia que a consumia. As contas médicas se acumulavam, e o tratamento experimental custava mais do que eles podiam pagar. As noites eram longas, cheias de orações silenciosas e perguntas sem resposta. Até que uma tarde, enquanto arrumava a casa, Bruna ouviu uma voz suave vinda da rua. Era uma mulher de vestido longo e cabelo preso em um coque, falando com uma vizinha. Irmã, a fé move montanhas. Deus não desampara os seus, dizia ela, segurando uma Bíblia de capa preta. A vizinha, que Bruna sabia ser evangélica, respondeu, é verdade, irmã. Na congregação, já vi muitos milagres. O Senhor é fiel. Aquelas palavras ecoaram no coração de Bruna. Congregação? Ela nunca tinha ouvido falar. Mas algo dentro dela a impulsionou a se aproximar. Com vergonha, mas desesperada, ela chamou a mulher. Desculpe, a senhora falou em milagres. A irmã, de nome Maria, olhou para Bruna com um sorriso tranquilo e convidou, venha conosco domingo, filha. Às 10 horas, na Rua das Palmeiras 210. Lá você vai encontrar paz. No domingo seguinte, Bruna entrou na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil acompanhada de Rodrigo. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, e um grupo de pessoas vestidas com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos longos e cabelos presos. Não havia banda, nem telões, nem aplausos. Só o silêncio respeitoso e o som de vozes unidas cantando um hino sem acompanhamento instrumental. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Bruna sentiu uma estranha paz invadir seu peito. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigiu a reunião com seriedade. Ele leu passagens da Bíblia e falou sobre a fé que vence o mundo. Deus não mudou, disse ele, olhando para os presentes. Ele ainda opera milagres para quem crê. Depois, veio o momento dos testemunhos. Um irmão se levantou e contou como havia sido curado de uma doença no rim após orações dos ancianos. Uma irmã compartilhou como Deus proveu o pão de cada dia quando tudo parecia perdido. Bruna ouviu tudo com os olhos cheios d'água. Quando o ancião pediu se havia alguém precisando de oração, Rodrigo segurou a mão dela com força. Vamos, amor, sussurrou. Tremendo, Bruna se levantou. As lágrimas caíram sem controle enquanto ela contava sua situação. Não houve dramatização, nem gritos. Só irmãos e irmãs que, em silêncio, se ajoelharam e começaram a orar. Mãos se estenderam sobre a cabeça dela enquanto vozes suplicavam, Senhor, tem misericórdia desta irmã. Fortalece-a, cura-a, dá-lhe fé. Em nome de Jesus. As semanas seguintes não foram fáceis. Bruna continuou indo às reuniões, mesmo nos dias em que as dores nas pernas a faziam mancar. Os irmãos a visitavam, levavam cestas de comida, oravam com ela. Uma irmã chamada Clara, que havia perdido um filho anos antes, sentava-se ao lado dela e lia salmos, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bruna começou a entender que, naquela igreja, a fé não era só palavra, era prática. Era amor em ação. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Bruna sentiu algo diferente. Enquanto o ancião orava, ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma certeza inexplicável: Deus estava ali. E ele a ouvia. Naquela noite, ela sonhou com uma luz branca envolvendo suas pernas. Acordou com uma estranha sensação de leveza. Na segunda-feira, ao se levantar, Bruna percebeu que conseguia apoiar os pés no chão sem a dor lancinante de antes. Cautelosa, ela deu um passo, depois outro. E outro.
Rodrigo, que a observava da porta do quarto, deixou cair o copo que segura. Bruna, ele sussurrou, incrédulo. Ela se virou para ele, sorrindo através das lágrimas. Rodrigo, eu estou andando. Os exames que vieram depois confirmaram o impossível: as lesões inflamatórias no sistema nervoso haviam regressido. Os médicos não tinham explicação. É um caso atípico, disseram. Mas Bruna sabia a verdade. No batismo nas águas, alguns meses depois, Bruna mergulhou na piscina de mármore da igreja enquanto o ancião pronunciava, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela emergiu, sentiu que não era só a água que a lavava, era uma vida nova. Rodrigo, que também havia se convertido, seguiu logo após ela. Hoje, Bruna está de pé literalmente e espiritualmente. Ela ajuda nas reuniões das irmãs mais novas, conta seu testemunho para quem precisa de esperança, e sempre repete a mesma frase: Deus não precisa de espetáculo para operar. Ele age na simplicidade, no coração quebrantado, na fé que não desiste. E quando perguntam como ela encontrou força, Bruna responde: não foi eu. Foi ele. E foi na congregação, onde aprendi que milagres não são coisas do passado, são para quem crê. Lição de vida: às vezes, Deus permite que passemos pelo vale para nos ensinar que sua graça é suficiente. Não precisamos de grandes shows para encontrar a Deus, basta um coração sincero e uma igreja que vive o Evangelho como ele ensinou, com humildade, amor e fé inabalável. A vida de Bruna mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Ela, que antes chegava exausta, com olheiras e um sorriso forçado, agora irradiava uma paz que chamava atenção. Um dia, durante o intervalo, sua chefe, Dona Marta, uma mulher séria que nunca falava de religião, a chamou num canto e perguntou baixinho: Bruna, o que está acontecendo com você? Você parece outra pessoa. Bruna não hesitou. Com os olhos brilhando, ela contou sobre as orações na congregação, sobre a irmã que a abraçou quando ela não tinha mais forças, sobre o dia em que, depois de tanto chorar, sentiu algo dentro dela se acalmar como se uma mão invisível tivesse segurado seu coração e dito: confia em mim. Dona Marta ouviu tudo em silêncio, mas algo naqueles olhos cheios de lágrimas genuínas a tocou. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lembrou-se da filha, que há anos lutava contra a depressão, e de como os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. No dia seguinte, ela procurou Bruna e, com voz trêmula, pediu: Você acha que Deus poderia ajudar a minha filha também? Bruna não prometeu nada. Só disse: Vem comigo domingo. Lá, a gente ora. E Deus ouve. No domingo seguinte, Dona Marta entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não sabia como se comportar, não conhecia os hinos, mas sentou-se num banco dos fundos, com a filha ao lado, que mal conseguia levantar a cabeça. As irmãs notaram e, sem alarde, se aproximaram com sorrisos e palavras gentis. Uma delas, a irmã Clara, sentou-se ao lado da moça e segurou sua mão enquanto oravam. Não houve gritos, não houve teatro. Só silêncio, lágrimas e uma fé quieta que enchia aquele lugar. Quando o culto terminou, Dona Marta não sabia explicar, mas sentiu algo diferente no ar, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de seus ombros. Sua filha, pela primeira vez em meses, sussurrou: Mãe, eu quero voltar aqui. Os dias se passaram, e o que parecia impossível começou a acontecer. A filha de Dona Marta, aos poucos, voltou a sorrir. Começou a ajudar nas tarefas de casa, a sair do quarto, a falar sobre esperança. Os médicos não tinham explicação. Os remédios não haviam mudado. Mas algo ou alguém tinha tocado aquela vida. Um ano depois, era Dona Marta quem testemunhava na reunião das irmãs, com a filha ao seu lado, firme e serena. Eu vim aqui só por desesperada. Mas Deus me mostrou que Ele não precisa de multidões para fazer milagres. Às vezes, Ele só precisa de um lugar onde o seu nome é honrado de verdade. E aqui, eu encontrei isso. Hoje, a família de Bruna e a família de Dona Marta se sentam juntas nos cultos. Não são mais apenas vizinhas de banco, são irmãs em Cristo, ligadas por uma história que só a graça de Deus poderia escrever. E toda vez que alguém novo chega à congregação com o coração partido, Bruna e Dona Marta estão lá, prontas para dizer: A gente já esteve onde você está. Mas Deus não nos deixou. E não vai deixar você também.
Porque na congregação, os milagres não são contados apenas nos livros. Eles estão nos olhos de quem foi curado, nos sorrisos de quem foi restaurado, nas mãos dadas de quem encontrou um lar. Não é uma questão de fé cega, é uma questão de fé viva, daquela que transforma a dor em testemunho e desespero em louvor. E assim, a história continua. Sempre com mais um coração sendo tocado, mais uma vida sendo mudada. Porque onde há um povo que ora, Deus age. E onde Deus age, não há limite para o que ele pode fazer. Era uma tarde de sábado quando o irmão Paulo, um dos diáconos mais dedicados da congregação, chegou ao templo com o rosto marcado pela preocupação. Ele havia recebido uma ligação desesperada de um casal da comunidade. O pequeno Lucas, de apenas 5 anos, estava internado em estado grave depois de um acidente doméstico. Os médicos davam poucas esperanças. A mãe, irmã Ana, não conseguia parar de chorar, e o pai, irmão Carlos, mal conseguia falar, tão abalado que estava. Ao saber da notícia, a igreja inteira se mobilizou. As irmãs da mocidade começaram uma corrente de oração nas redes sociais, enquanto os obreiros se reuniram no altar para clamar a Deus. A irmã Bruna, que já tinha vivido seu próprio milagre, foi uma das primeiras a chegar ao hospital, levando consigo a irmã Marta. As duas não precisaram dizer muita coisa, apenas abraçaram Ana e Carlos com aquela força que só quem já passou pelo Vale da Sombra conhece. Deus não vai nos falhar, disse Bruna, segura, enquanto apertava a mão trêmula de Ana. Ele já fez antes, e vai fazer de novo. Dentro da UTI pediátrica, o pequeno Lucas lutava pela vida. Os aparelhos bipavam sem parar, e os médicos, embora profissionais, não escondiam a gravidade da situação. Mas ali, entre tubos e monitores, algo começou a mudar. Enquanto os irmãos oravam no templo e outras famílias se reuniam em suas casas em jejum, uma paz estranha começou a envolver aquele quarto. Uma enfermeira, que não era da igreja mas já tinha visto coisas incomuns acontecerem com pacientes ligados à congregação, comentou baixinho com uma colega. Tem alguma coisa diferente aqui. Não sei explicar, mas é como se o ar tivesse mudado. E então, no meio da noite, quando o desespero já ameaçava tomar conta dos corações, Lucas abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Os exames, que antes mostravam danos graves, começaram a apresentar melhora inexplicável. Em menos de 48 horas, o menino, que deveria estar entre a vida e a morte por semanas, estava sentadinho na cama, pedindo água e abraçando os pais. Quando a notícia chegou ao templo no domingo seguinte, não houve como conter a emoção. O irmão Carlos, que mal conseguia falar no sábado, agora estava de pé no púlpito, com Lucas no colo, testificando. Eles disseram que não tinha jeito. Que se ele sobrevivesse, não seria o mesmo. Mas Deus ouviu a oração do seu povo. Meu filho está aqui, inteiro, sem sequelas, sem uma marca do que passou. Isso não é medicina, irmãos, isso é milagre. E o choro que tomou conta da congregação naquele dia não era de tristeza, mas de gratidão. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha mostrado que Ele não apenas ouve, como age. E que uma igreja unida em oração é uma força que nem mesmo as leis da natureza podem conter. Nos dias que seguiram, a história de Lucas se espalhou. Vizinhos que nunca tinham pisado na igreja começaram a aparecer nos cultos, curiosos para ver aquele lugar onde Deus ainda faz milagres. Alguns vinham com ceticismo, outros com dor, mas todos saíam de lá com uma coisa em comum, a certeza de que ali, entre aquele povo simples mas cheio de fé, havia algo real. Algo que mudava vidas. E assim, como um rio que não para de correr, a obra de Deus na congregação seguia adiante. Cada testemunho se tornava uma semente, cada milagre um convite. Porque quando Deus escolhe abençoar, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, Ele transforma, Ele escreve histórias que nenhum homem poderia inventar. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua hoje, amanhã e sempre, enquanto houver um coração disposto a crer e uma igreja disposta a orar. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, os impossíveis se tornam possíveis. Era uma tarde quente em um bairro simples da periferia, quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho duro, entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela não vinha por curiosidade, nem por tradição. Vinha arrastando um fardo que ninguém via, mas que a consumia por dentro,
uma dor profunda no coração, misturada com a vergonha de um passado que ela achava impossível apagar. Maria tinha sido abandonada pelo marido anos antes, depois de descobrir que ele vivia uma vida dupla. As dívidas, as mentiras e a humilhação a deixaram tão quebrada que ela chegou a pensar em desistir de tudo. Deus não se importa comigo, ela repetia para si mesma, enquanto lavava roupa para os outros para sustentar os 2 filhos. Até que, certo dia, uma vizinha, aquela que sempre sorria mesmo com pouco, a convidou: "Vem comigo na igreja, Maria. Lá tem um Deus que ouve." Ela foi sem esperança, só para não magoar a vizinha. Mas quando entrou na sala de cultos, algo a fez parar. Não eram os hinos, nem as palavras do irmão que presidia. Era o olhar daquelas pessoas. Gente como ela, com marcas da vida no rosto, mas com uma paz que Maria não entendia. E então, quando o irmão começou a orar, ela sentiu algo estalar dentro dela. Não foi um barulho, não foi uma voz. Foi como se uma mão invisível tocasse sua alma e sussurrasse: "Você não está sozinha." Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento, ela não era mais a mulher abandonada, envergonhada. Era uma filha que tinha sido encontrada. E quando o irmão terminou a oração e olhou para ela, sem nem saber seu nome, disse com uma certeza que só poderia vir de Deus: "Minha irmã, hoje o Senhor está te dizendo: eu apago suas lágrimas e te dou um novo começo." Os dias seguintes não foram fáceis. As contas ainda apertavam, os filhos ainda pediam o que ela não podia dar. Mas algo tinha mudado. Maria começou a frequentar os cultos, a participar das reuniões de oração. E foi numa dessas noites, enquanto as irmãs oravam por ela, que aconteceu o impossível. Uma das irmãs, sem saber de nada, parou de orar e olhou para Maria com os olhos brilhando: "Irmã, Deus está te mostrando um caminho. Você vai receber uma bênção que vai mudar sua vida e a dos seus filhos." 3 dias depois, Maria recebeu uma ligação. Era uma antiga patroa, que há anos não via, oferecendo-lhe um trabalho fixo em uma padaria, com salário suficiente para sustentar a família. "Não sei porquê, mas seu nome veio forte no meu coração hoje," a mulher disse. Maria chorou de joelhos em casa. Não era só o emprego. Era a certeza de que aquele que prometeu não a tinha esquecido. Os anos passaram, e hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, Maria sorri e aponta para o templo da CCB: "Não fui eu. Foi Deus. Ele me tirou do lixo e me pôs entre príncipes. E o melhor, Ele não mudou só a minha vida. Meus filhos hoje servem ao Senhor, e minha casa, que era cheia de dor, agora é cheia de louvor." Histórias como a de Maria não são exceção na congregação. São o pão nosso de cada dia. Porque quando um povo se reúne com um só coração, buscando a Deus em sinceridade, Ele não apenas ouve, Ele age. E assim, entre lágrimas de arrependimento e gritos de alegria, a obra continua. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E na CCB, todos os dias, Ele prova que ainda hoje faz o que fez nos tempos da Bíblia: transforma água em vinho, escuridão em luz, e corações partidos em testemunhos vivos da sua glória. E a história não para por aqui. Em algum lugar, neste exato momento, há alguém que ainda não conhece esse Deus que opera milagres. Talvez seja você, que está lendo estas palavras. Talvez seja aquele vizinho que você ainda não convidou. Mas uma coisa é certa: onde há um joelho dobrado em oração e um coração aberto à fé, Deus está pronto para escrever mais um capítulo dessa história que nunca acaba. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E na congregação cristã no Brasil, Ele continua provando isso, um milagre de cada vez. Na pequena cidade de Tapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria José já não aguentava mais ver o filho Lucas, de apenas 12 anos, se consumindo na cama. Havia 3 meses que o menino lutava contra uma febre alta que nenhum médico conseguia explicar. Exames, remédios, internações, nada adiantava. Os médicos balançavam a cabeça, sussurrando palavras que ela não queria ouvir: infecção generalizada, risco de vida, preparar a família. Mas Maria José não aceitava aquelas palavras. Ela se lembrava das histórias que ouvia na congregação cristã desde criança, de curas impossíveis, de vidas transformadas, do Deus que não muda. Então, numa noite de desespero, enquanto o filho delirava com a febre, ela pegou o óleo consagrado que guardava em casa, ungiu a testa de Lucas e começou a clamar:
Não eram palavras bonitas ou bem arrumadas, era o grito de uma mãe que não tinha mais ninguém a quem recorrer, a não ser aquele que tudo pode. Enquanto orava, ela sentiu uma paz tão forte que quase a assustou. Era como se alguém lhe dissesse: confie. Eu estou aqui. No dia seguinte, contra todas as expectativas, a febre de Lucas começou a ceder. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não faz sentido, disse um deles, olhando os exames que, de repente, mostravam melhora. Em uma semana, Lucas estava de pé, brincando no quintal, como se nada tivesse acontecido. Mas o milagre não parou por aí. O médico que acompanhava o caso, Dr. Carlos, era um homem cético, que sempre rira das histórias de cura por fé. Porém, ao ver Lucas totalmente recuperado, sem sequelas, ele não conseguiu explicar. Isso vai além da medicina, admitiu, com a voz trêmula. E foi assim que, algumas semanas depois, o Dr. Carlos apareceu na porta da congregação cristã, com o coração pesado e as mãos vazias, mas disposto a conhecer aquele Deus que havia feito o impossível. Hoje, Lucas tem 18 anos e serve a Deus na mocidade da igreja. E o Dr. Carlos? Ele não só se batizou como também levou a família inteira. Sempre que conta essa história, ele chora: eu vi a ciência falhar e a fé vencer. Não tinha outra explicação. E é assim que Deus age. Ele não precisa de grandes palcos ou multidões, muitas vezes, basta um quarto escuro, uma mãe de joelhos e um coração que se recusa a desistir. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. São vidas como a de Lucas, como a do Dr. Carlos, como a sua, que pode ser a próxima a experimentar o poder daquele que disse: eu sou o Senhor, que te sara. E a pergunta fica no ar: qual será o próximo milagre? Talvez esteja mais perto do que você imagina. Talvez esteja apenas a uma oração de distância. O milagre que não acabou. Naquela mesma noite, enquanto o Dr. Carlos ainda segurava o laudo médico que comprovava a cura inexplicável de Lucas, a mãe do menino, Dona Maria, ajoelhou-se mais uma vez. Desta vez, não era por desespero, mas por gratidão. E foi então que ela ouviu, no silêncio do quarto, uma voz suave no coração: levanta-te. Há mais. No dia seguinte, ao visitar o hospital para agradecer à equipe, o médico que havia acompanhado o caso de Lucas, um homem cético, acostumado a protocolos e estatísticas, aproximou-se do Dr. Carlos com os olhos úmidos. Eu não acredito em milagres, confessou, mas vi os exames. Vi a recuperação. E ontem à noite, minha filha, que está há anos em uma cadeira de rodas por causa de uma lesão medular, sonhou que andava. Ela acordou chorando, e mexeu os dedos dos pés pela primeira vez. O Dr. Carlos sorriu, reconhecendo o mesmo chamado que um dia o havia atingido: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por Lucas, pode fazer por ela. E por você. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas físicas. São sinais de que, mesmo quando a lógica diz a não, o amor de Deus diz eu posso. O quarto escuro de Dona Maria, as lágrimas do Dr. Carlos, o sonho daquela menina, tudo isso prova que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir apesar delas. Deus não precisa de holofotes, ele age onde há um coração aberto, mesmo que seja no canto mais silencioso da alma. A lição que transforma. Se hoje você carrega um impossível, seja uma doença, um sonho adiado ou uma dor que parece não ter fim, lembre-se: o mesmo Deus que sarou Lucas, que mudou o Dr. Carlos e que fez uma menina sonhar com passos que ainda não podia dar está olhando para você agora. O próximo milagre não está no passado nem no futuro. Está na sua decisão de ajoelhar-se, como Dona Maria, e dizer: ainda que eu não veja, eu creio. E quem sabe? Talvez a próxima história de fé que será contada com lágrimas nos olhos, seja a sua.